Olá, pessoal, meus amigos e minhas amigas de fio, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo eu quero convidar você a vir comigo confeccionar mais um tutorial temático com o tema de Páscoa. Isso mesmo, gente. Eu estou elaborando aqui os presentinhos que eu vou dar aí para minha turminha, para a criançada que eu tanto amo. E por que não compartilhar com vocês? Nesse tutorial, olha, eu convido você a vir comigo confeccionar esse saquinho cenourinha aqui, ó, para colocar balinha, colocar bombom. Você pode faturar aí uma renda extra confeccionando esse saquinho de cenoura aí para presentear, tá? Pode também presentear aí seus familiares, suas crianças, crianças grandes, crianças pequenas, a criança que você quiser presentear. Então, pega aí seu material e vem comigo, amigurumar. Para esse tutorial, gente, eu estarei utilizando a minha agulha 1,75. Quem me conhece já sabe que essa é a minha agulha predileta. Eu gosto de fazer peças pequenas e ela me auxilia para poder fazer as minhas peças. E os fios, olha, eu escolhi esses 3 tons de cores, tá? Que é o cor de cenoura, cor de abóbora, tá? O verde e um marrom bem escuro, tá? E aí você vai escolher os seus tons aí, os seus tons prediletos ou os que você já tiver em casa aí, tá? Se você utilizar outros fios que não são compatíveis, porque esses fios que eu estarei utilizando são compatíveis com a agulha, tá? Sua peça pode ficar maior ou menor, dependendo da espessura do fio e do calibre da sua agulha, tá? Essa é a diferença, mas você é livre aí para poder escolher aí o fio que você quiser também, tá? Estarei utilizando também, olha, um marcador, tá? De carreira para marcar aí os nossos pontos. E nós vamos iniciar, ó, com o cor de cenoura e vamos fazer um anel mágico. E aqui dentro desse anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Fechei aqui o meu anel. Na segunda carreira, vamos fazer 6 pontos baixos, para formar aí o nosso biquinho aí do nosso saquinho cenoura. E eu já vou colocar aqui, olha, o meu marcador no primeiro ponto. Prontinho, segunda carreira, terceira carreira. Vamos fazer um ponto e um aumento e vamos finalizar com 9 pontos baixos. E a partir daqui, eu vou fazer a minha carreira e vou retornando com você. Carreira finalizada com 9 pontos baixos. Na terceira carreira, vamos fazer, olha, ponto sobre ponto. Na quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento, e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Na quinta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, mantendo aqui os 12 pontos baixos. Na sexta carreira, vamos fazer, olha, 3 pontos baixos e um aumento, e vamos finalizar com 15 pontos baixos. Na sétima carreira, vamos manter aí os 15 pontos baixos e vamos fazer ponto sobre ponto. Na oitava carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento e finalizar com 18 pontos baixos. A nona carreira,
ponto sobre ponto, mantendo aí os 18 pontos baixos. A 10ª carreira, vamos fazer 5 pontos e um aumento e vamos finalizar com 21 pontos baixos. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos fazendo carreiras múltiplas de 3. Na carreira 11, vamos manter os 21 pontos baixos e fazer ponto sobre ponto. E nós estamos fazendo uma carreira de aumento e uma carreira de ponto sobre ponto. E assim a nossa peça, olha, está crescendo como um cone e tendo assim um formato de cenoura. Na carreira 12, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento e finalizar com 24 pontos baixos. Na carreira 13, vamos fazer ponto sobre ponto. Na carreira 14, nós vamos começar a fazer carreiras múltiplas de 6, ao invés de fazer múltiplas de 3. O que significa que a gente vai fazer 6 aumentos em torno da carreira, ao invés de 3. E nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, e vamos finalizar a carreira 14 com 30 pontos baixos. Na carreira 15, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento e finalizar com 36 pontos baixos. Na carreira 16, nossa última carreira de aumento, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento e finalizar a carreira com 42 pontos baixos. Da carreira 17 à carreira 32, vamos fazer, ó, ponto sobre ponto, ou seja, vamos fazer 15 carreiras retas, 15 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, se você quiser uma cenoura maior, você pode fazer mais carreiras retas. Mas esse tamanho é o tamanho ideal para a cesta que eu tenho. Então, é desse tamanho que eu vou fazer. Finalizada a peça, vamos cortar aqui o nosso fio laranja, cenoura. E posso tirar aqui o meu marcador. Vou fazer aqui, olha, vou fazer um ponto, ó. Um ponto falso, ó, pulo o primeiro ponto, deixa eu focar melhor. Pulo o primeiro ponto, e aí eu venho, ó, no segundo e vou puxar ele para dentro, ó, no segundo ponto. Deixa eu fazer dessa forma para você entender melhor. Puxei para dentro, pulei o primeiro ponto, ó, e agora eu vou pegar, olha, vê se tá dando para você ver, ó. Eu vou voltar aqui, ó, no primeiro ponto e vou puxar esse meu fio para a parte de dentro. E aí, eu fiz o meu falso ponto aqui, tá? Ficou com um falso ponto, ó. E aí, eu posso arrematar esse fio. Só que eu vou fazer mais uma carreira reta com o fio verde. Ah, você pode escolher aí o que você quiser. E aí, nós vamos começar, olha, em qualquer um ponto, tá? Ó, vou introduzir aqui, olha, o meu fio verde em qualquer ponto e vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, ó. Deixa um pedacinho para arrematar. Faço aqui, ó, uma correntinha que não está contando como ponto, tá? Quando a gente chegar aqui novamente, a gente vai fazer um ponto e vou fazer, ó, ponto sobre ponto por toda essa carreira com o fio verde. E esse fio eu vou arrematar também, tá bom? Então, vamos prosseguir fazendo ponto sobre ponto.
Prontinho, olha, finalizei minha carreira de número 33. E a próxima carreira, olha, nós vamos fazer, olha, 2 pontos baixos seguidos, 1, 2. E vamos fazer no próximo ponto, olha, um ponto alto. E mais um ponto alto na sequência. E agora nós vamos fazer, olha, uma sequência de 2 correntinhas e pulo 2 pontos e faço novamente 2 pontos altos. Sequência, gente, ó, não vou fazer aumento não, ó, é dando sequência, tá? Ó, 2 pontos altos. As 2 correntinhas equivalem a 2 pontos. Então, cada vez que eu faço 2 correntinhas, eu pulo 2 pontos baixos. E aí, eu faço uma sequência de ponto alto. Novamente, ó, 2 correntinhas. Ó, pulo 2 pontos e faço 2 pontos altos. Nós vamos fazer essa sequência por toda a carreira. E eu vou fazer a minha e eu volto com você. Finalizando aqui, olha, vou fazer, olha, chegando aqui, ó, vou fazer 2 correntinhas e vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? E aí, olha, finalizei aqui a minha carreira. Agora, eu vou passar, olha, para essas correntinhas aqui, ó, vou fazer, ó, um ponto baixíssimo aqui dentro, vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui dentro, aqui, ó, 3 ponto alto. Vou fazer, ó, uma correntinha, no próximo vou fazer novamente 3 ponto alto. E vou fazer por toda a carreira dessa forma, uma correntinha, 3 ponto alto. Somente, olha, nas correntinhas. Finalizando aqui a carreira, tá? Vou finalizar com ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio, ó, puxar ele para dentro. E eu posso arrematar aqui esse fio aqui, por dentro aqui dos meus pontos, tá? Escondendo ele, fazendo aqui, ó, um nozinho. Arremato mais uma vez aqui, ó, transpasso novamente por dentro aqui dos meus pontos, faço um nozinho novamente, e aí sim eu posso cortar o meu fio, tá? E assim ficou a nossa sacolinha. E aí, olha, eu fiz um cordão com 80 correntinhas e contornei todo ele, ó, todas as correntinhas com ponto baixíssimo. E ele ficou dessa forma, e aí eu vou, olha, passar aqui, ó, todas essas correntinhas aqui, ó, por dentro aqui, olha, do primeiro vãozinho, tá? E aí é só a gente vir passando, tá? E aqui tem uma dica. Se você preferir não fazer o seu cordão com correntinha, você pode usar, olha, fita de cetim. E aí, é claro, eu sugiro que você use no mesmo tom que você fizer aqui, tá? É uma dica bem legal se você não quiser fazer o seu cordão com correntinha. E aí, a gente, olha, vai transpassar todo ele até chegar lá novamente, pra gente poder fechar o nosso saquinho. E aí, a gente pode dar, ó, um nozinho aqui, um lacinho, fazer um lacinho. Tá? No nosso saquinho de cenoura, mas a gente ainda tem uma parte ainda pra
finalizar, que é o bordadinho, tá? Da nossa cenourinha. E para fazer o bordado, a gente, olha, vai utilizar um fio marrom mais escuro. É opcional, tá, gente? Esse bordado. E aí, olha, vamos dar um nozinho na pontinha, tá? E vamos passar ele lá no anel mágico, lá embaixo no nosso anel mágico, onde a gente iniciou, tá? Não precisa puxar muito, porque senão vai soltar, tá? Faz só um nozinho e puxa só um pouquinho. E aí, vamos, ó, fazer um nozinho aqui do lado de fora, dando, olha, um pontinho como se fosse aí já um bordadinho aqui, tá? E vamos seguir fazendo o nosso bordado. Vamos, ó, fazer tracinhos por toda ela, ó. Tracinho. Na primeira carreira, faz aí 2 tracinhos. Pula 2 carreiras, aí vai alternando aí os tracinhos, tá? Vamos fazer tracinhos, ó. Dessa forma, a gente vai fazendo o bordadinho da nossa cenourinha. Ó. Não precisa ser um tracinho curto não, tá? E aqui, ó, a gente já chegou muito em cima, aí a gente sobe mais 2 carreiras, uma carreira. Você vê aí quantas carreiras você quer. Vamos sair um pouquinho pra cá pra gente alternar. Aí a gente vai alternando, ó. Aqui a gente, ó, não fez, aí a gente faz em cima da onde a gente não fez, ó. E vai fazendo dessa forma até que ela esteja, olha, toda bordadinha. Lembrando que essa parte é opcional, tá? Esse bordado é opcional. Aqui, ó, vou sair um pouquinho mais aqui e vou fazer um tracinho menor aqui, ó. Tem que ornar, gente, ó. A gente tem que dar harmonia para nossa peça, tá? Sempre tentando harmonizar a peça. E aí, eu tenho outra dica para você também, olha, que é colocar olhinhos na sua peça, ó. E aí, você pode colocar olhinhos com cola, ó. Esses olhinhos aqui, eles são colados, tá? Com cola quente ou com cola instantânea, você pode colar. No nosso link de afiliado, você encontra esses olhinhos aqui na descrição, tá? Tem diversas cores, azul, verde, e está lá nos materiais que a gente utiliza. E você pode fazer um narizinho também. Para o narizinho, eu aconselho que você faça um anel mágico 5 ponto baixo e na segunda carreira 5 ponto baixo. Fecha o anel, corta seu fio, costura ou cola o narizinho aqui na sua cenoura, tá bom? É dica, mas é opcional também, tá bom? Tanto o bordado quanto os olhinhos é opcional. E aí, a nossa cenourinha pronta, ela fica dessa forma, tá? Eu colei o nariz, colei os olhinhos, terminei aqui o meu bordado, tá? Ela fica bem legal, tá? E você pode encher ela com bombons, pode encher com balinhas de chocolate e colocar aí dentro da sua cesta de chocolate para as suas crianças. Para as suas crianças pequenas ou para as suas crianças grandes também. Você decide aí o que você vai fazer com essa cenoura aí, se vai encher com chocolate, com bala e para quem você vai presentear. Claro que você também pode aí faturar uma renda extra com essa cenoura de sacolinha em crochê amigurumi. E eu tenho mais uma dica para você,
que é o nosso coelhinho ovo, amigurumi, tá? Olha, a gente fez ele, você pode fazer ele como cenoura ou como coelhinho ovo, tá? Utilizando aí as cores que você desejar. Ele tá bem legal, tá? Eu achei que ele ficou muito fofo e divertido. E você pode fazer ele também para enfeitar aí a sua cesta de ovos, tá? E a cenourinha aí também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário pra gente, o que que você achou da videoaula, tá? Você pode deixar um comentário de carinho, uma crítica construtiva também, aceito. Bom, eu vou ficando por aqui. Beijos aí imensos no coração de vocês. Até a próxima videoaula.